So, hello again. E aí, tudo bem? Let's take advantage of the fact that I already recorded a video. Vamos aproveitar que eu acabei de gravar um vídeo e vamos gravar outro, right? Let's get to another one. Eu tô falando um pouco mais de inglês do que nos primeiros vídeos, porque eu quero fazer com que você se habitue a escutar inglês. E eu tô sendo muito generoso, entre aspas, porque os cursos de inglês hoje em dia, alguns que eu conheço pelo menos, o professor já chega na sala falando inglês e fica em inglês a aula toda. Tem aluno que fica boiando no início, né? Porque eles partem da premissa que a pessoa aprende inglês como se fosse uma língua materna, né? Gente, mas a pessoa já é um adulto, né? Então, assim, eu não concordo muito com essa abordagem, não. Eu, pelo menos, eu não aprendi assim. Eu fui aprendendo primeiro inglês, português. E assim, à medida que eu fui tendo mais contato com o idioma, naturalmente foi aflorando a necessidade de ver mais coisas em inglês, sem relacionar com português. Então, assim, é o famoso pensar em inglês. Quando você conseguir pensar em inglês sistematicamente, sem recorrer ao português, e realmente construir pensamentos em inglês, pensar e até sonhar em inglês, aí sim você pode considerar que você está chegando na fluência, está sendo fluente. Mas assim, cada pessoa tem uma fase, cada pessoa tem uma abordagem. Esse curso especificamente, ele não é todo em português, ele é todo em inglês. Só queria esclarecer, né? Tem uma playlist que ela é toda em inglês, aí sim, já vai naquela vertente mais abordada pelos cursos hoje em dia, que o professor só fala inglês. Aí o aluno pergunta, what does it mean? What does this word mean? Quer saber o significado da palavra. O professor se retorce lá na frente para explicar para o aluno, faz mímica, o diabo 4, mas ele não traduz a palavra para o aluno. So, no translation at all. You can't translate things to the students, blá, blá, blá. Enfim. Então, cada um com as suas coisas, né? Eu sou mais contra essa abordagem. Eu acho que no nível básico, pelo menos, tem que ter uma ancoragem com a língua materna. E à medida que você vai começando a desvencilhar. Aí vai introduzindo o idioma inglês, vai fazendo comentários em inglês, até que o aluno voe por si só, right? A fully fledged professional, a fully fledged student, until he learns how to speak and think in English without guidance to the mother tongue. Vai pensar em inglês sem que você recorra ao idioma materno. Bom, então passar desses dilemas, né? Porque assim, eu vivi esses dilemas, esses conflitos, digamos assim, né? Porque eu estudo inglês desde 93. Yes, 1993. Since high school, actually, desde o ensino médio, evidentemente, todo mundo estudou, mas concurso de inglês, complementando, buscando coisa extra, que você não vai aprender inglês só no curso de inglês, não. Você tem que buscar muita coisa extra. So, given those facts, dado esses fatos, né? Let's get going, vamos lá? Ai, Thali, você enrola muito nos vídeos. Não, gente, eu tô dando dica pra vocês, né? Coisas que funcionaram comigo, podem funcionar com você ou não, né? So, let's study this verb. Esse é um verbo chamado must. Vocês já viram algumas reportagens falar, isso aqui é um must, isso aqui é um must have. Já viram esse termo? Must have é algo que você deve ter, né? É algo imprescindível. Must have, eu devo ter. For example, a video game is a must have to me. Videogame é um must have, é algo que eu tenho que ter. O que é o verbo must? Vamos ver um exemplo. I must have my hair cut. Isso aqui é uma realidade minha hoje, tá, gente? I must have my hair cut. Eu tenho que, né?
Eu devo ter o meu cabelo cortado. Eu tenho que ter meu corte de cabelo, né? Aqui seria uma voz passiva. Eu vou ter meu cabelo cortado. Por que é voz passiva? Porque quem vai cortar o cabelo não sou eu. Outra pessoa que vai cortar meu cabelo, do jeito que tá aqui escrito, né? Eu devo ter, ou eu tenho que ter, meu cabelo cortado. Esse cut aqui é o verbo no past participle, o verbo no participo passado. Lembrando que esse verbo aqui, cut, que é o verbo cortar, ele é tudo igual, gente. É um verbo irregular. É cut, cut, cut. É o verbo irregular porque ele o passado dele e o participo passado não se dão colocando ed no final da frase. Então vocês podem ver que tem a ver com obrigação, tem a ver com dever, algo que você deve fazer, right? You must play Final Fantasy. Você tem que jogar, você deve jogar Final Fantasy. It's highly recommendable, ou seja, é algo que você tem que fazer. É uma recomendação. Must play. Você tem que fazer ou você deve fazer. In my opinion. Right? É uma outra abordagem também. Então, assim, o verbo must, tal como o verbo can, o verbo could, o verbo may, verbo might, vai entrar tudo no mesmo bonde, né? Tudo é... ele não varia, tá? Para quaisquer pessoas do discurso. Então vai ficar I, you, he, she, it, we e they. Vai ficar tudo igual. Então, o verbo... Eu esqueci de colocar a lâmpada aqui na webcam, né? Tá meio escuro, mas acho que vocês conseguem ver. Mas eu faço assim melhor. Então, eu tenho que usar o verbo must para qualquer uma dessas. Então, assim, não tem variação, não tem S, não tem nada, tá? É um verbo que ele é acompanhado de um verbo no infinitivo, tá? Aí você fala, ai tá, isso aqui não tem verbo no infinitivo. Não tem por quê? Tem ou não tem? Tem. Must have. Have é o verbo no infinitivo, é o verbo have no infinitivo. Só que aqui tá na voz passiva, né? O tempo, a voz passiva ela é representada aqui, ó. Você vê que tá na voz passiva porque você tem um verbo no past participle e o sujeito, ele não faz ação. Aqui você está dizendo, eu tenho que ter meu cabelo cortado. I must have my hair cut. Então, quem está cortando o cabelo não é você, right? Alright. She must look for a job. Ela tem que procurar um emprego. She has no money, right? She has just graduated and she has a huge debt with the government, right? Nos Estados Unidos, vocês sabem que a educação ela não é gratuita, né? Tem os tuition fees. Tuition fees. That you pay per year. Que você paga por ano. Então, assim, escolas de ponta, né? Como MIT, Harvard e assim por diante, você tem que pagar isso aqui por ano. A instituição. E é bem caro. Aí é bem comum a pessoa formar e ter uma dívida gigantesca para pagar. Né? É bem comum isso acontecer. Tanto que de tempos em tempos você vê uma notícia assim, ai, bilionário vai na festa de formatura e fala que vai pagar as dívidas de todos os alunos. E os alunos ficam doidos lá, ficam alucinados lá na formatura. E com razão, né? Dívida de milhares de dólares, né? Pagas por alguém bilionário. Ok, so... You see? You understood? I guess you understood. Bom, tem como fazer pergunta com must? Tem. Você coloca o must na frente da frase, tá? Apesar que assim, não é muito comum, né? Eu tenho que fazer isso, né? Must I
Must I go there now? Eu tenho que ir lá agora? Aí a pessoa fala, sim, você tem que ir lá agora. Yes, you must go there now. É possível, porém, assim, não é muito comum você ver perguntas com must, mas existe. Agora, é uma coisa muito importante. Must tem um sinônimo. Que se você prestou bem atenção no vídeo até aqui, você já viu eu falando esse sinônimo. É o have to. É algo que você tem que fazer. Tá? He had to go shopping. Ele teve que ir às compras, right? He had to go shopping. Aqui eu coloquei no passado. Aí você me pergunta, o verbo must tem passado? Tem. Qual que é o passado de must? But must is the present tense, right? The past tense is had to. Então, assim, o próprio o verbo must, ele não tem um passado, um termo para expressá-lo no passado de forma clara. Mas o passado dele é feito pelo sinônimo dele, que vai ser had to. Must, had to. Ok? Aí, vem uma coisa muito importante que eu lembrei aqui. O verbo have to, ele não faz pergunta sozinho, tá? Ele não é um verbo independente como o must. Então, você precisa usar verbo auxiliar, tá? Does she have? Does she have to drive to work? Ela tem que dirigir, né? Ir dirigindo para o trabalho. Does she have to drive to work? Por que eu usei o does? Primeiro, o verbo have to não faz pergunta sozinho. Segundo, como não faz pergunta sozinho, eu tenho que usar um verbo auxiliar. O verbo está no presente. Então, eu uso does. Does devido ao pronome she. Para he, she ou it no presente, eu uso does. Aí você responde, yes, she does. No, she doesn't. Doesn't. Nossa senhora, escreve a coisa errada. Yes, she does. Nossa senhora. Yes, she does. No, she doesn't. Right? So, when I give complete answers, you already know the pattern. Quando eu faço resposta completa, você já sabe. Ó, eu falo yes, she has to drive to work. Por quê? Porque para he, she ou it em frases afirmativas, eu tenho que conjugar o verbo colocando S no presente. Então, como have é um verbo irregular, eu não posso escrever she haves, não existe. Então, eu uso para has, mudo para has, right? Não é só porque ele é irregular não, tá, gente? É porque dependendo da terminação do verbo, no presente você muda mesmo, né? Por exemplo, do vira does, né? Study. Study não é o verbo irregular, mas eu tenho que tirar o y antes de colocar o ies, né? São coisas assim que você tem que observar. And last but not least, então, por último, mas não menos importante, eu vou mostrar para vocês o had to. Então, por exemplo, se eu falo assim, I must study for the test. Eu tenho que estudar para a prova. Eu devo estudar para a prova. Ok? I must study for the test. Isso aqui está no presente. No passado, I had to study for the test. No passado. E qual que é o sinônimo dessa frase? I must study for the test. No presente, vai ser I have to study for the test. Ok?
Now let's make questions. Para finalizar, vamos fazer perguntas com as 3 frases. 1, 2 e 3. Vamos passar para a interrogativa. Primeiro, se você respondeu com I, você pergunta com you, né? E eu devo estudar para a prova. Então, qual que é a pergunta? Ou então você está fazendo a pergunta para você mesmo, né? Pode ser também. Must you study for the test? Repetindo, eu não vejo isso com muita frequência, mas tem gramáticas que eu já vi isso, então tá correto, né? Must you study for the test? Segundo, é o had to. I had to study for the test. Qual que é o auxiliar que faz pergunta no passado? Did. Então, did you have to study for the test? Right? And last but not least but not last. Não, é last but not least a expressão, gente. I have to study for the test. Tá no presente, eu tenho que estudar para a prova. Então vai ficar do you have to study for the test? Então é isso, gente. Olha só como que é fácil, né? Primeiro, summarizing what we studied today, né? Resumindo o que a gente acabou de ver. Primeiro, nós vimos que o verbo must, ele é usado para expressar obrigação ou dever, algo que você deve fazer. Ok, nós vimos aqui, must have to. Depois nós vimos que o verbo must, ele tem um sinônimo, que é o have to. Quando eu uso esse have to, ele requer um verbo auxiliar, porque o verbo have to, ele não faz pergunta sozinho, ele não responde sozinho. Então, ele vai observar todas aquelas regrinhas que nós já vimos no simple present ou present simple, right? And nós vimos que para eu passar o verbo, uma frase que tem must para o passado, eu consigo passar? Consigo, só que eu não uso a palavra must. Eu uso o sinônimo dela no passado, que é had to, né? O verbo have to, o passado é had to. Então é isso, gente. Aí nós vimos que, no caso do must, ele faz pergunta sozinho, ele responde sozinho. No caso do have to, no presente, eu uso do ou does na pergunta, dependendo do sujeito. E quando é no passado, eu uso did, right? Okay, so I hope you enjoyed the video. Subscribe to my channel and don't forget to study English regularly, on a regular basis. Não se esqueça de estudar com regularidade e assina o canal, right? Bye bye.